Olá você! Não fique chocado, se você viu o trailer desse canal, você sabe que o assunto aqui varia muito. E hoje eu vou falar sobre um assunto da cultura pop, mas que podemos fazer uma relação com a antropologia cultural da nossa sociedade atual. Eu assisto Cavaleiros do Zodíaco desde que eu tinha lá uns 4, 5 anos, na extinta TV Manchete. Os Cavaleiros do Zodíaco. Esse anime passou por inúmeras adaptações, e o mais recente feito pela Netflix está gerando um rebuliço na internet muito antes de estrear. Tudo por causa da mudança de sexo de um dos personagens principais. Eles são capazes de fazer o que ninguém é capaz. Isso foi incrível! Mas com certeza a sua principal dúvida é: o que eu achei da mudança de sexo do personagem? Eu simplesmente não sei. Afinal, a série nem estreou pra mim poder ter uma opinião. E esse aqui não é um vídeo pra mim ficar xingando e um bando de nerd virgão ficar batendo palma pra mim. Mas eu posso refletir sobre essa mudança e tentar especular porque talvez ela ocorreu. Primeira teoria: Shun foi originalmente concebido para ser uma mulher. Por isso sua constelação é Andrômeda, que seria na mitologia uma mulher que se sacrifica para um bem maior. Se vocês repararem no design da sua armadura, que eu não sei que direção que eu vou pôr aqui a imagem, ela tem até um leve volume nos seios para fazer a proteção. Eu não sei porque o autor Masami Kurumada resolveu mudar. Talvez porque ele tenha criado as Amazonas, que são mulheres que escondiam o rosto para renegar sua feminilidade ao se tornar um cavaleiro. Talvez porque ele concluiu que um cavaleiro usando uma máscara o tempo todo como uma mulher talvez não fosse comercialmente viável, eu não sei. Ou talvez ele queria fazer aquele banho de sangue típico dos animes dos anos 80 e fazer isso com uma mulher talvez ficasse muito estranho. Conclusão: Shun passou a ser homem, mesmo mantendo traços faciais femininos. O que não quer dizer muita coisa, porque Kurumada é um péssimo desenhista e praticamente todo mundo no desenho tem a mesma cara, só muda o cabelo. Isso não é só em Cavaleiros do Zodíaco, é todo mangá que esse autor faz. Praticamente você vê o Sei em cada protagonista. Enfim, talvez a Netflix quisesse ser fiel à ideia original do Kurumada e assim transformar Shun em mulher, que eu nem sei qual vai ser o nome dele agora. Pra não ficar esquisito, eu vou chamar o Shun feminino do desenho agora de, sei lá, Shuna. Talvez a Netflix pense comercialmente. Afinal, você cria uma personagem feminina para assumir um dos lugares dos protagonistas e assim atrair mais público feminino para o desenho. Afinal, o mote do desenho sempre foi um monte de homens se matando para proteger a deusa Atena, que apesar de ser uma divindade, Kurumada sempre roteirizou para ela agir como uma donzela indefesa esperando ser salva. Enquanto os deuses masculinos caem na porrada o desenho inteiro, Atena é sempre a que fica no alto sacrifício para um bem maior, só para justificar homens lutando por ela. Talvez seja um conceito já ultrapassado, afinal as mulheres poderiam participar da luta, tinha Amazonas no desenho que não foram muito bem aproveitadas. E agora coloca um personagem feminino como um dos protagonistas. Enfim, em vez da Netflix fazer Atena ser um pouco mais guerreira como os deuses masculinos, eles resolveram transformar o Shun em mulher. E por que essencialmente o Shun? Porque originalmente ele foi concebido para ser mulher ou tem outro motivo? Então aqui vai a segunda teoria. Se tinha algo que diferenciava Shun do resto do elenco, era a personalidade. Aliás, só Shun e Ikki, que é seu irmão no desenho, tiveram personalidades bem construídas. Porque, meu Deus do céu, como são genéricos outros Cavaleiros de Bronze. São tão genéricos quanto aqueles preservativos roxo de posto de saúde que todo mundo pega e nem sabe a marca. O que não é meu caso, porque, infelizmente, eu não tenho vida sexual. Enfim, Shun sempre foi dócil, gentil, meigo, tinha um enorme sentimento de empatia e odiava lutar porque não gostaria de ferir outras pessoas. Então até sua armadura tinha técnicas de defesa e não de ataque. E um homem sensível é taxado do quê? De gay. Sim, é uma definição que temos até hoje nesse preconceito. E gays são sempre considerados o quê? Sensíveis. Então todo homem sensível só poderia ser gay e todo gay tem que ser necessariamente sensível. Duas coisas que nada tem a ver com a outra. Mas uma sociedade estúpida que relativiza e normaliza o machismo acha mesmo que existiria senso crítico para entender isso? E isso é um preconceito que se constrói ao longo da vida dependendo do tipo de cultura e educação que você tem.
Quando éramos crianças, ninguém pensava que o Shun era gay por nenhum motivo. Se ninguém gostava dele, às vezes era porque ele parecia o mais fraco. Achávamos Shun fraco até a sua luta contra Afrodite de Peixes, quando ele demonstra todo o poder interno que ele tinha, que ele não usava porque não gostava de machucar as pessoas. Isso pode ser uma alusão a quanta força interna pessoas mais empáticas têm dentro de si. Afinal, sobreviver nessa vida cretina e ingrata, sendo uma pessoa boa, requer muita força interna e muito equilíbrio emocional nos dias de hoje. E é por isso que seria bom se tivessem mantido Shun como homem. Não que uma mulher com essas características não fosse interessante, mas geralmente já dão esse papel para as mulheres. E um personagem masculino que quebra os estereótipos, é disso que precisamos. Geralmente quando um autor ou um roteirista não sabe escrever personagens femininas fortes, eles masculinizam elas, deixam ela uma casca grossa, B10, agindo feito um homem porra louca. E é isto que me preocupa nessa nova série, que façam isso com a personagem feminina que está no lugar do Shun. Aliás, eu falei que ia chamar ela de Shuna, e é isso que me preocupa, que façam a Shuna perder sua personalidade parecida com o personagem anterior, que era homem, e que façam ela esse estereótipo masculinizado do que eles acham que é uma mulher forte. É claro que eu estou especulando, afinal ninguém viu o desenho ainda para saber, mas eu acho que essencialmente personagens com a personalidade do Shun masculinos precisam existir para se quebrar um pouco esse estereótipo e preconceito da sociedade. Das páginas, blogs, sites que ficam criando manual de como ser homem de verdade é um verdadeiro câncer virtual, que ficam criando regrinhas baseadas em machismos, em generalizações, estereótipos, que não só influenciam um monte de homem suscetível a achar que ser homem de verdade é aquilo, como acaba influenciando mulheres a achar que o padrão masculino real é o que está descrito ali. Homens também sofrem com machismo, seja perpetuado por outros homens ou sejam reproduzido por outras mulheres influenciadas por esse tipo de bobagem. Eu escrevi uma coluna que vocês podem ver na descrição e eu garanto para vocês que vocês vão gostar do conteúdo que eu descrevi lá. Existem pesquisas que dizem que mulheres gostam de homens mais sensíveis, assim como existem pesquisas que dizem o contrário, que as mulheres se atraem por gente com personalidade oposta. Então se ela é sensível, ela gosta de homens estúpidos, ou se ela é meio B10, ela talvez gostaria de homens sensíveis e vice-versa. O homem que tem muita personalidade gostaria da mulher submissa. Eu não vou entrar nesse mérito, mas eu acho que essa pesquisa não faz o menor sentido, porque afinal de contas eu gosto de mulheres de personalidade forte. Isso não significa que eu seja um cara sem personalidade. Mas existem pessoas, por exemplo, uma política da Europa, acho que ela era vereadora, que ela pregava que os homens europeus estavam menos masculinos, que eles aceitando o feminismo os faziam menos macho, e que daqui a pouco não teria mais pessoas na Europa porque os homens provavelmente aceitando o feminismo não gostariam mais de mulher. Daqui a pouco eles inventam que o homem aceitando o feminismo, entendendo que feminismo não significa ser acima dos homens, e sim ter uma igualdade de gênero, faria até os níveis de testosterona masculino diminuírem. Daqui a pouco eles vão começar a pregar isso para defender biologicamente quanto errado está um homem aceitar o feminismo ou ajudar as mulheres nessa luta. É por isso que eu odeio estereótipos, odeio padrõezinhos. Regrinhas conservadoras que nada protegem a sociedade. Pelo contrário, mantêm a sociedade com preconceitos latentes que ela carrega a vida inteira e não deixa ela avançar em campos progressistas. Por isso que eu sempre defenderei personagens que quebram esse estereótipo. Então que tenhamos Shun, um homem sensível e doce, que nada tem a ver com ser fraco ou ser afeminado. Ou Shuna, uma personagem feminina de personalidade forte, que não precisa ser masculinizada para significar que é uma personagem B10 e que mulheres fodas têm que agir feito homens. Eu sou o cartunista e professor de arte Raposa. Se você tem uma opinião parecida, contrária ou uma outra opinião, por favor deixe nos comentários e curta esse vídeo. E eu não estou falando isso porque parece padrão do YouTube, canais pequenos como o meu realmente precisam disso. Aliás, faz diferença pro nosso canal e não pro canais grandes. Então, por favor, né, dá esse feedback pra mim. Abraço!